Olá pessoal, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Eu sou João Vitor Wróblewski e hoje vamos falar um pouco a respeito da judicialização da vida cotidiana. Claro que isso também faz uma certa referência a uma das obras do Freud, apesar de não ser o tema dela que estaríamos trabalhando nesse áudio. Eu gostaria de refletir um pouco junto com vocês a respeito do nosso movimento de judicializar coisas cotidianas, coisas comuns, coisas que talvez poderiam ser resolvidas de outra maneira. É um movimento cultural bastante comum no Brasil, vem muito dos Estados Unidos também, lá é um local onde tem muito esse movimento cultural, e como sabemos o Brasil tem o péssimo hábito de ficar importando coisas dos Estados Unidos, que não são o melhor exemplo do planeta, mas enfim, críticas à parte, existem sim países que se posicionam diferente, não que necessariamente também sejam países melhores, porque também têm os seus próprios problemas. Mas o que é essa judicialização da coisa cotidiana, ou da nossa vida cotidiana? É aquele movimento onde as pessoas precisam de uma função paterna externa, onde a própria lei delas e a própria consciência não dá conta de resolver a situação. Espera-se ou esperava-se ao menos que na maturidade, que em adultos relativamente bem resolvidos, nós dessemos conta de resolver muitas coisas do nosso cotidiano. Porém, o que eu tenho visto, tanto, como eu falei, na cultura estadunidense, do pouco que eu estudo dela, lembrando que o que eu tenho acesso também à cultura estadunidense pode ser enviesado, porque eu tenho acesso externo a ela, eu nunca morei lá para saber como é de fato a vida deles no dia a dia, mas o que a gente acessa de documentação, de relatos e conversa com pessoas que já viveram lá, é de que há um movimento muito de, por questões, desentendimentos comuns do dia a dia, as pessoas abrirem processo judicial umas contra as outras. E isso é algo que acontece com certa frequência também no Brasil. Talvez menos do que lá, mas também acontece. Há às vezes um acidente de trânsito, a primeira ação é chamar a polícia, é trazer alguém externo para resolver algo que talvez pudesse ser resolvido de outra maneira pelos próprios envolvidos. E isso é preocupante no sentido de que é um movimento de imaturidade, é um movimento que desresponsabiliza os envolvidos, trazendo a responsabilidade de decisões para uma pessoa externa, seja essa pessoa uma representante da justiça, da lei, do sistema judiciário, ou então muitas vezes uma outra pessoa que não necessariamente da lei, mas em alguns casos talvez representantes religiosos, outros tipos de representações, que parece muito aquele movimento de crianças que se desentendem e chamam os pais para resolver. Mas espera-se que adultos maduros, teoricamente, emocionalmente e intelectualmente, não precisem mais dos pais para ficar resolvendo seus problemas, que eles mesmos deem conta de resolver. E é o que a gente tem visto cada vez menos. E aí me lembra também de uma obra do Freud, que ele trabalha no futuro de uma ilusão a respeito dessa ideia da função paterna externa, que quando a função paterna terrena, no caso da obra ele trabalha com a ideia de Deus, quando a função paterna terrena se demonstra falha, o ser humano precisa criar uma função paterna superior, no caso Deus, que é a prova de falhas, porque tem essa necessidade de algo externo a ele regindo a sua vida, colocando regras, impondo limites. Mas por que nós mesmos não impomos os limites? Por que nós mesmos não tomamos consciência da necessidade de seguir certos parâmetros sem necessariamente ser preciso regras? Eu sempre digo, a lei se faz necessária na nossa configuração atual porque as pessoas não tomam consciência do que é certo e errado. Se houvesse a consciência, a lei seria desnecessária. E aí, claro, existem circunstâncias onde é difícil você tentar esse movimento de consciência, de solução
entre os envolvidos, porque você se coloca em risco. Por exemplo, em uma situação de um acidente de trânsito, não é poucos os relatos que temos de simplesmente outro motorista sair armado atirando contra outro envolvido. Então, claro que também precisamos ter essa consciência de não nos colocar em risco. Mas, por que muitas vezes, em situações comuns do dia a dia, uma briga de vizinhos, um desentendimento de um acidente de trânsito, ou até mesmo às vezes um desentendimento no trabalho, por exemplo, com um colega de serviço, a primeira atitude nossa é levar isso para uma instância superior, é levar isso para uma função paterna externa. Por que nós não temos um movimento, a maioria de nós não tem, pelo que vemos na sociedade atual, de nós mesmos resolvermos no lugar a situação? Se eu me desentendo com meu colega de trabalho, por que eu vou reclamar para o meu superior, para o chefe de setor, para o supervisor, ao invés de sentar com meu colega e tentar discutir, olha, eu não gostei disso que aconteceu, por isso, a gente pode falar a respeito? E claro, é preciso que as duas pessoas, ou quantas pessoas estiverem envolvidas na situação, que todas elas tenham de comum acordo tentar solucionar. Se você está entrando em um movimento de tentar solucionar pela conscientização e pela discussão mútua de ambos, e você percebe que a outra pessoa está em um movimento de querer realmente tornar aquilo um desentendimento e não um acordo, se a outra pessoa realmente não está disposta a isso, você tem que apelar para uma função externa. Você não tem como tentar um acordo com uma pessoa que não está disposta a acordo, com uma pessoa que já vem do pressuposto de criar problemas e não de tentar resolvê-los. Mas, muitas vezes, o que acontece é que a nossa primeira atitude é já partir para uma instância externa. Eu me desentendo com o meu colega e a primeira atitude que eu tenho é ir reclamar no RH dele, é ir reclamar para o chefe de setor dele, não é tentar sentar com ele e conversar. E aí, se a conversa não fluir, aí sim, não, olha, eu tentei, mas eu tô vendo que a gente não vai chegar a um acordo, então eu acredito que a gente precisa de alguém externo com outro olhar para regir essa discussão. Mas não é isso que acontece. O primeiro movimento das pessoas é justamente apelar para uma lei externa, que me parece muito uma lei fraca própria, uma lei interna fraca, onde eu não sou capaz de rever a situação, tentar lançar um olhar externo e tentar enxergar o que pode ser erro meu, porque é muito fácil ficar apontando o que é erro do outro, mas as pessoas sempre acreditam que elas estão na razão, sendo que a experiência nos mostra que nunca nós estamos na razão. Nós temos parte de razão no nosso pensamento, mas sempre também temos parte de erro. E esse erro é muito difícil de perceber e é um movimento que as pessoas nem tentam fazer muitas vezes. E nesse sentido eu venho não para dizer vamos fazer necessariamente diferente, porque como eu falei, também é preciso ter consciência dos riscos disso. Eu não posso também me colocar em risco, colocar a minha vida em risco. Então existem momentos, se eu percebo que a discussão vai acabar desencadeando uma agressão física, algo do gênero, eu não devo me colocar em risco. Mas pensar se realmente todos os momentos em que nós apelamos para uma lei externa, que nós apelamos para judicialização, para ir fazer queixa numa delegacia, para ir para uma instância superior reclamar, será que realmente todas as vezes esse movimento é necessário? Ou eu nem tentei fazer algo diferente que poderia ser mais resolutivo, mais rápido, menos desgaste energético e algo mais consciente, algo mais da ordem de tomar consciência do que está errado e tentar resolver. É mais uma reflexão mesmo para repensarmos isso, para talvez discutirmos uma outra possibilidade de configuração social, porque, como eu mencionei, me preocupa essa certa desresponsabilização de jogar para um outro, para um terceiro que está externo à situação, que muitas vezes nem conhece a realidade do que ocorreu, jogar decisões que deveriam ser assumidas como responsabilidade dos envolvidos.
É isso, se não for inscrito ou inscrito no nosso canal, se inscreve, clica em gostei nos vídeos e nos áudios e até um próximo.